pergunta, já entrou, não avisa, aqui tô eu, esse é H. Lucas Entrevista. Oh, meu Deus do céu, eu quero a minha mãe. Entramos no ar, eu estou recebendo hoje aqui o meu convidado de hoje. Meu Deus do céu, esse programa não tem muito futuro. Eu quero fazer tudo certinho, como manda o figurino, mas de repente já entrou no ar, eu não sabia. Em todo caso, eu sou H. Lucas, todos me conhecem aqui na cidade. Eu estou aqui há duas décadas. Eu sou conhecido também como Língua de Trapo. As pessoas me perguntam, mas Língua de Trapo? Quem te botou esse apelido? Ninguém, porque ninguém me bota apelido. Quem botou o apelido Língua de Trapo em mim fui eu. As perguntas, aí vem o outro pergunta, mas por que Língua de Trapo? Porque é Língua de Trapo. Eu gostei desse apelido. E podem me chamar que eu tenho orgulho de ser o Língua de Trapo. Mas enfim, vou conversar hoje com um médico psiquiatra, José Elias Aex Neto. Dr. José tem uma atuação marcante aqui também no município, já está aqui há bastante tempo também, mas talvez mais do que eu. Ele é médico psiquiatra, já escreveu vários livros. Eu vou começar essa conversa chamando para o assunto um dos últimos livros que ele escreveu, que eu li. Um livro de 506 páginas chamado Psiquiatria Sem Alma. Nesse livro, o Dr. Aex tece ácidas críticas à indústria farmacêutica e tudo que está no seu entorno. O que está no entorno da indústria farmacêutica? Os congressos que ela promove para os médicos, né? Os hotéis 5 estrelas que ela leva esses médicos para os congressos e, de uma certa forma, o médico que recebe benesses da indústria farmacêutica acaba ficando um pouco ligado a essa mesma indústria, são os laboratórios, porque vai pelo mundo passear, doce vita. Enfim, o Dr. Aex escreveu um livro abordando essa temática. Eu queria agradecer o senhor por ter vindo conversar conosco aqui. Eu é que agradeço. Né? O prazer é meu. Então vamos começar. Nós temos uma hora de conversa aqui para falar sobre vários assuntos. O senhor também é um dublê de médico, de político, tem uma militância política marcante, já saiu candidato a várias vezes a cargos importantes no Paraná e no município. Vamos falar do livro Psiquiatria Sem Alma. Já vendeu quantos exemplares, doutor? Olha, uns 500 mais ou menos. Bastante. Está longe de bater nos 60 mil do meu querido Gordoidão, né? Meu querido Gordoidão escreveu um livro também e na primeira semana ele deu uma entrevista para a Cida Costa da Cultura e disse que, lá em São Paulo, na primeira semana, no pré-lançamento, vendeu 60 mil exemplares. Mas... é o meu querido Gordoidão. E o senhor vendeu 500 exemplares? O livro é bom, eu li o livro do senhor, eu gosto muito de ler, o senhor sabe disso. É que, na verdade, a tiragem foi de 1000 exemplares, né? Tá, já vendeu a metade. Porque fazer livro no Brasil... Por que o senhor tece... Vamos falar agora do mote do livro, né? Eu li, eu volto a repetir, e observei que o senhor tece... é um crítico ácido da indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica é que pesquisa, né? Eles investem milhões de dólares, bilhões em pesquisa para descobrir novos fármacos. São novos remédios que vêm facilitar a vida das pessoas. Eu fui representante da Pfizer. E é verdade, viu, ex-bagual? Porque tem um cara aqui na cidade que veio às minhas entrevistas aqui, não perde uma. Deve estar sentadinho lá no sofá. É o ex-bagual, o Marcelino Vieira de Freitas. Esses dias eu falei que fui auditor do Sheraton, né? Nos anos 70 eu trabalhei lá no Rio, nos hotéis, e tem um hotel lá na Avenida Niemeyer 121, tem 624 apartamentos. Naquela época não existia computadores, era tudo na maquininha, facite. Eu era chefe de auditoria, nós fechávamos o balanço todo dia, eu fiquei 4 anos e meio lá. E ele, esses dias, eu falei aquilo, correu pro Facebook. É mentira, ele nunca foi nem mensageiro, nem carregou mala. Vou botar uma capivara no senhor. Ô Zé, o seu livro, por que o senhor tece tantas críticas lá à indústria farmacêutica, os laboratórios, assim, de uma forma geral? Porque é verdade, porque o que nós temos que divulgar para a população, que a população é vítima desse conluio, eu digo conluio, entre a indústria farmacêutica e muitos profissionais da área médica, os meus colegas médicos. Todos?
Não todos, mas uma grande parte. Que conluio é esse? O conluio é exatamente aquilo que você falou, é receitar remédio para dar lucro para a empresa e ganhar viagem para congresso, ganhar Isso é feio, realmente. Coisas. E quem paga isso é quem compra os remédios. Entendeu? Então, na verdade, existe uma nídia na questão dos produtos farmacêuticos, que é uma nídia caríssima, caríssima. Você sabe, você mesmo disse, você foi representante de laboratório, você certamente andava num bom carro, se hospedava nos bons hotéis das cidades onde você ia visitar os médicos, você ganhava um salário, né, bom, porque uma pessoa... Tem um nível, tem que ter um nível bom. Um nível bom. Sim. E levava material de trineira, qualidade de impressão para o médico, levava amostra grátis, convidava os médicos para irem a congresso por conta do laboratório. E tudo isso sai no custo do remédio. E quem paga isso é a população. Então, todo mundo, quando vai comprar um remédio que lamenta o preço alto do medicamento, ele pode saber o seguinte, que uma boa parte desse valor está nessa questão do marketing, que é o marketing dos laboratórios. Só que existem muitas outras manobras absurdas, né? Por exemplo? E na minha área, na psiquiatria, hoje, ficou... É vergonhosa a situação da psiquiatria hoje, porque os psiquiatras americanos, principalmente, eles estão criando doenças para vender remédios, né? Então, de repente, as pessoas vão ficar assim, mas como que é possível isso, né? Então, nós temos no mundo, a psiquiatria, a única especialidade médica que tem duas classificações, né? As doenças estão classificadas de acordo com as suas características. Então, a classificação universalmente aceita é a do CID, que é da Organização Mundial de Saúde, que é a Classificação Internacional de Doenças. Os psiquiatras americanos criaram uma outra, chama DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Esse manual ele está na 5ª revisão, aliás, ela saiu agora em maio, a 5ª revisão, e cada vez que fazem uma revisão, aumenta o número de doenças. Então, por exemplo, na primeira vez que ela foi feita, em 1952, eles catalogaram 100 e poucas patologias, agora passou de 300. E é assim, de repente eles transformam situações normais da vida das pessoas em patologias para vender remédio. Tipo assim, agora na última, de maio, da 5ª revisão do DSM, eles pegaram e acabaram com luto, por exemplo. Não existe luto. Se você perder um parente importante e ficar triste, entrar num estado de luto, onde você, que inclusive culturalmente, né, nós temos aqui no Brasil, antigamente nós tínhamos o período do luto que as pessoas até usavam roupa preta, né, tem países onde as pessoas até ficam numa situação assim de muito resguardo em função dessa perda. E só que para os americanos não, isso não é, isso é depressão, tem que tomar remédio, tem que tomar antidepressivo. Então eles interferem até na cultura dos países, né? Então eu trouxe uns 30, 40 livros dos Estados Unidos, inclusive, e existe uma reação a essa situação nos Estados Unidos, só que aqui o Brasil não. Só que os mesmos remédios que eles vendem lá, nós vendemos aqui, porque os remédios que nós vendemos aqui são todos fabricados lá. Então nós estamos mandando uma fortuna de dinheiro para os Estados Unidos para pagar a indústria farmacêutica multinacional, tá? Que está cada vez mais poderosa, mais rica, às custas inclusive do adoecimento e muitas vezes nem do adoecimento, da rotulação. Então é assim, não, você não está triste, você tem depressão, tá certo? E a pessoa começa a tomar remédio e passa a tomar remédio, de repente ela vai estar tomando remédio pro resto da vida, com os efeitos colaterais graves que esses remédios provocam. Tá, eu vou dar aqui meu pitaco. Eu concordo com o senhor em parte. Porque cabe aos laboratórios farmacêuticos, eles investem muito em pesquisa. Vou dar um exemplo de um laboratório que eu trabalhei, na Pfizer. A Pfizer revolucionou o comportamento humano quando descobriu a cinedelfina, que é o sal da substância do Viagra.
quando ela conseguiu sintetizar. Na verdade, ela estava procurando um outro produto para um problema ligado aos pulmões. E, por um acaso, descobriu-se que o sildenafil provoca uma vasodilatação periférica, não é? E veio o Viagra. E o Viagra revolucionou a vida das pessoas. Às vezes, pessoas com 50 anos já não tinham mais potência sexual e vende milhões, bilhões hoje. Eu acho importante as pesquisas, descobre novas drogas, porque se parar as pesquisas, como é que fica? E só para complementar o meu raciocínio, quando eu trabalhei na fase, nós tínhamos lá um produto, um hipoglicemiante oral que chamava Diabinese. Até hoje ainda vende, acho que ainda vende o Diabinese, só há de lembrar. E lá naquela época eu levava informação para o médico, prescreve Diabinese, doutor? Ah, tá. Prescrevia ou não prescrevia? E na época eu me lembro bem que os índices de glicose ideais, naquela época, lá nos anos 80, nos anos 80, era 120, doutor José. E hoje caiu de 120 para 115, para 110, para 95, e hoje eu acho que está situado, a taxa glicêmica ideal é 90. Então isso existe realmente. Eles vão reduzindo, e dá a impressão para a gente que é para vender mais remédio. Na verdade, isso aí é um dos livros também que eu pesquisei bastante, é o livro da Marcia Angel, que é uma médica americana, uma senhora já de 74 anos de idade. A Marcia Angel, ela escreveu um livro que se tornou uma bíblia, né? A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos. Eu li esse livro. E ela tem a autoridade de quem foi a editora-chefe da maior revista médica, né? Foi revista médica, New England. Foi Lancet? New England Journal of Medicine, né, que é a maior revista médica dos Estados Unidos. Ela fala isso também, né? Então, ela conta todas as manobras, né? Agora, é lógico, o grande problema é assim, aí você tem que ver também a omissão dos governos, né? Por quê? Porque quando o governo americano deixou de fazer pesquisa de remédio e transferiu isso para o laboratório farmacêutico, quer dizer, o que ele fez? Ele se isentou dessa responsabilidade. Então, da mesma forma que o laboratório descobre medicamentos importantes, né? Sim. Mas ele também descobre medicamentos que, na verdade, não são medicamentos tão importantes assim, mas que eles gastam marketing, e aí que está. Para vendê-los. O marketing, o livro da Marcia Angel, ele mostrou o seguinte, que a indústria farmacêutica gasta 25% do seu orçamento em marketing e 15% em pesquisa. Então, de repente, não é interessante a pesquisa em si, mas a venda dos medicamentos. E nos Estados Unidos, e aí é que está a diferença, nos Estados Unidos, a propaganda de medicamentos na televisão é livre. E aí as pessoas são massacradas por comerciais para comprar os remédios. Nós estamos falando aqui de saúde, depois nós vamos falar de saúde aqui no município. No próximo bloco estou recebendo o José Aex, médico psiquiatra. Vamos para o primeiro bloco, por favor. Gripe A. O melhor remédio é a informação. Evite aglomerações, lugares fechados e contato físico com outras pessoas. Lave bem as mãos várias vezes por dia. Use álcool em gel para limpar as mãos e objetos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável. Não compartilhe objetos com outras pessoas. E em caso de dúvidas, procure um posto médico. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa, pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós.
Então, voltamos aqui, eu sou Hélio Eduardo Lucas, apresento esse programa aqui ao vivo. Hoje está conosco aqui o médico psiquiatra José Elias Aiex Neto. Doutor Aiex, vamos ao... Doutor Aiex foi presidente da Associação Médica do Paraná. Ele tem um livro muito importante publicado, acabamos de falar dele, Psiquiatria Sem Alma. Ele já tratou milhares de pessoas aqui no município, desses problemas ligados à psiquiatria, à depressão principalmente. Portanto, é uma voz que deve ser ouvida quando o assunto é este. Daí eu tê-lo convidado. Ô, doutor, o senhor fale para mim um pouquinho sobre a saúde aqui na cidade que o senhor vive. Nós vivemos aqui. Saúde pública. Aqui é sempre um problema a saúde pública. Aqui entra governo, sai governo. Eu me lembro aí, já peguei uns 5 ou 6 prefeitos. E é um parto de burro, como é chamado, né? Parto de burro, o burro leva 15 meses para parir, não é fácil aqui. Por que acontece aí? O que acontece com a saúde pública no município, na sua ótica, que o senhor é um profissional, é uma botina branca? Na verdade, não é só no Brasil, não é só em Foz, né? O problema da saúde pública é no Brasil inteiro. Você vê essas questões agora que estão sendo levantadas aí, a discussão sobre a situação da saúde pública nas pequenas cidades, principalmente do Nordeste, sim, ou nos grandes centros como Rio de Janeiro, só fazendo desculpe, o senhor é a favor ou contra a importação de médicos para trazer de fora para o Brasil, o programa federal? Lógico que eu sou a favor. Muito bem, história, também sou. Não tem médico lá nos rincões que importe-os, né? Exato. Por que o médico não gosta de ir para os rincões? Porque, lógico, que ele quer ficar na comunidade, né? O que está faltando no Brasil em relação à área médica, que inclusive o próprio Conselho Federal de Medicina defende isso, é uma carreira de Estado para o médico, né? Carreira de Estado? Como assim? Como a do promotor, de juiz, o médico deveria ser um profissional. Tá. Sim, que fizesse um concurso, crescendo na profissão, né? Mas que tivesse um salário decente, né? Médico ganha mal, né? Eu vejo por aí médico trabalhando em 4, 5 lugares. Mas fica aqui 15 minutos, corre para o outro mais 20, vai para o outro. Mas justamente... É só ver o padrão de vida que os médicos levam. Sim, mas... O senhor já viu o padrão que eles têm? Eu sei, mas o grande problema é que justamente esse correr de um lado para o outro, que é uma situação que acaba fazendo com que não seja bem feito. E quem perde é o doente. É o doente. Lógico. Então, na verdade... Tem até uma piada que eu sempre... quando eu era novo, me permita interrompê-lo, vou contar uma piadinha aqui de laboratório, quando eu andava com a pasta visitando o médico. Diz que o cidadão entrou, depois de ficar numa longa fila lá do INPS, né, do SUS, depois de algum bom tempo ele entra no consultório do médico, está um médico lá de jaleco branco, impecável. Quando ele entrou, o médico já estava escrevendo aqui na consulta. Aí o cidadão fala para o doutor: mas doutor, eu nem cantei para o senhor ainda onde é que está doendo, o senhor já está passando um remédio? Ele falou: não, senhor, a sua receita já está pronta. Puxou uma gaveta, está aqui, essa que eu estou escrevendo é para o outro que vai entrar. Piada, né, doutor? Mas enfim, a saúde em Foz. Por que, doutor, ela está melhorando agora? Nós temos um novo prefeito, o Reni está aí, né, 9 meses, tentando acertar. Eles todos tentam acertar. Mudou o modelo do hospital municipal, a ProSaúde foi embora e agora instituiu-se uma fundação hospitalar. Fale sobre isso. Como é que o senhor vê essa mudança, doutor? Não, a questão da mudança foi obrigada, né? Que o promotor que exigiu, e agora eu sempre fui contra a OS, né? Inclusive na campanha eleitoral. Foi passado, a justiça, não foi o promotor. A justiça mandou ela embora. Não, mas o promotor exigiu que se criasse uma fundação, né? Sim. Agora, essa questão da fundação é uma proposta que nós temos, e eu sou membro do Conselho Municipal de Saúde, né? Há 17 anos a gente aprovou numa conferência municipal de saúde a criação da Fundação Hospitalar e nunca criaram, quer dizer, então a saúde, ela tem... Na época do Paulo teve uma fundação lá do Dr. Randas, lembra? Não, mas não era do município, era particular. A fundação era terceirizada, tudo terceirizado. Não deu certo, não, doutor? Não deu certo, porque o Dr. Randas saiu dizendo que... Atirando para todo lado. Que inclusive que havia roubos e tal. Por que não apuraram aquilo, doutor?
Não, está sendo apurado. Tá? Tá na Justiça? Tá, no Ministério da Saúde. O COMUS, que é o Conselho... Desculpe interrompê-lo, mas eu vou aproveitar ao máximo o senhor aqui, que essa sua sapiência que o caracteriza, vamos tentar extrair o máximo de informações para o nosso telespectador. O COMUS é o Conselho Municipal de Saúde. Eu tenho ido lá de vez em quando para assistir às reuniões. Você já me viu lá, né? Sim. E eu observo aqui e acolá, doutor, alguns membros, conselheiros que vocês chamam, né? Às vezes usar o COMUS, eu já observei, já escrevi também, usando o conselho para se guindar-se politicamente. Às vezes apoia um prefeito do momento e quando não apoia faz muita crítica. Isso eu já observei. Por que isso ocorre lá dentro? Não deveria ser um conselho, um órgão, como nós diríamos assim, sem ingerências políticas, doutor? É lógico, seguramente que esse é o espírito do conselho. Mas né? por que persiste? Porque as pessoas são ambiciosas, né? Algumas pessoas querem tirar vantagem. Agora... E por que o conselho, ao detectar isso... Mas detecta. Não pede que seja... O conselho, ele não luta pode fazer contra isso? Luta contra isso. Existe uma luta lá dentro contra isso? Exato. Agora, a questão, se voltando assim, à situação da saúde de Foz do Iguaçu, o problema é que existem muitos interesses em jogo, né? Então, você veja bem. E também é que as pessoas, quando você vai discutir saúde, você tem que entender de SUS. E o SUS tem princípios, tem diretrizes que são tétreas, são diretrizes e princípios que foram criadas, que foram criadas pelos legisladores quando aprovaram o Sistema Único de Saúde. Que é daquele jeito. Agora, por exemplo, o duro é você executar a política porque você começa a mexer com interesse. Então, por exemplo, a questão dos profissionais de saúde, né? Quando eu estava falando em carreira de Estado para médico, é porque o médico ele deveria ter só uma dedicação. Se ele quer ser médico do SUS, que ele vai ser médico do SUS, e aí ele desenvolve uma carreira de Estado dentro do SUS. Sabe? Ele não vai ter outros empregos, ele não vai ficar na iniciativa privada. Isso vale passar pelo Congresso Nacional para criar um novo formato. Mas deveria, tem que ser, porque tem senão muita não coisa vai que funcionar. deveria acontecer. Enquanto não for, não vai funcionar. Mas então mas eu também acho que político, por exemplo, que rouba, deveria ir para a cadeia. Mas isso é questão de política, é uma coisa, isso é gestão da saúde. Mas é o político que faz a lei no Congresso. Sim, eu sei, enquanto for assim não vai funcionar. Então não adianta. Tem muita coisa que não funciona então não no adianta país. Querer você dizer que a saúde isso agora, ou está ruim agora, ou está pior, foi pior no passado. A saúde nunca vai funcionar enquanto ela não for reformulada. E, inclusive, isso é uma proposta do Conselho Federal de Medicina, porque você tem que pegar os modelos de saúde que existem no mundo. Por exemplo, na Inglaterra, o médico tem uma carreira de Estado, ele é funcionário do governo inglês. E ele ganha um bom salário para cuidar da saúde das pessoas. Mas lá na Inglaterra, doutor, não esqueçamos de uma coisa. Aquele povo que foi um dos grandes colonizadores do mundo, eles têm hoje lá, quando aparece alguma figura pública em desvio de função, roubando, ele é julgado e metido na cadeia. Como é nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos. Sim, mas a tal história. França, então nós temos na Europa não é? Aqui não. Aqui parece que a malandragem é Pois mas isso é por isso que eu te falo. Quer dizer, então não adianta querer fazer a coisa bem feita num país então que é assim, que é um país de um povo que não tem jeito. Você não viu? Nós tivemos recentemente aí a questão do Congo. Vamos lá um pouquinho para Brasília, sair da saúde. Vamos lá para entrar na política. Só viu aí, deve ter presenciado essa decisão do Supremo do Mensalão lá, não é? De repente, a Suprema Corte dividiu-se, não foi? Ela dividiu em dois, um grupo que queria que essa gente fosse para a cadeia imediatamente e outra que não. E agora, o último voto lá do ministro, né, livrou lá, pelo menos momentaneamente, dessa gente ir para a cadeia. Só se for esse julgamento só em 2014. Como é que o senhor viu aquela decisão do ministro Celso de Mello acatando os embargos infringentes? É uma
lástima, né? Não foi? Porque foi. Inclusive, eu não estresso apenas a minha indignação, a indignação da maioria do povo brasileiro. Do povo brasileiro. Porque o ministro dizer que o que interessa é o aspecto legal e não da opinião pública, quer dizer, a grande verdade é que os juízes nesse país, os magistrados, eles vivem como se estivessem numa redoma, eles não fazem parte da população, né? Eles são pessoas... Estão no topo da pirâmide. Então, e outra, eles são cegos à população. Agora, quando a população começa a sair para a rua e quebrar as coisas, aí não se sabe por quê, né? Eu acho que, infelizmente, as coisas aqui no Brasil estão caminhando para uma situação dessa. Só vai mudar o dia que tivermos uma conflagração. O senhor falou uma coisa que eu quero emendar aqui. Os juízes, eu vou muito ao fórum da Comarca atrás de notícia, eu converso com juízes, recebo juízes aqui, promotores, eu gosto de conversar porque essa gente, de uma forma ou de outra, eles influem no contexto da sociedade. Os juízes de primeira instância, na minha opinião, são grandes julgadores. Viu, doutor? A grosso modo, o juiz de primeira instância, ele julga com primazia, as sentenças são justas. O problema é lá nos tribunais superiores. Quando chega lá nos tribunais, nós estamos tendo um grande problema agora no Tribunal de Justiça do Paraná. O senhor deve estar acompanhando. O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná está aí na Berlinda, né? O Camargo. Inclusive, está respondendo uma sindicância no Conselho Nacional de Justiça. Enfim, é isso aí. Eu ainda continuo achando que o juiz de primeira instância é o grande herói da justiça nesse país. Porque ele conhece o processo na íntegra, ele dá sentenças justas e depois, quando sai, vai lá para cima, o negócio às vezes muda. Nem sempre, mas às vezes muda. Vamos fazer mais uma interrupção, voltamos na sequência com o Dr. Aex, meu convidado dessa sexta-feira. O assunto é ar-condicionado contaminado. O ar-condicionado dos prédios de escritórios é conduzido por tubos. Eles viram condutores de bactérias e outras impurezas. A limpeza e manutenção dos dutos devem ser constantes. Prédio bem cuidado, gente bem tratada. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é... Estamos de volta aqui com o Dr. Aex, meu convidado. Na última eleição, o senhor saiu candidato, eu acho que foi pela segunda ou terceira vez que o senhor lança-se candidato. O senhor é presidente do PSOL, Partido Socialista e Liberdade no município, deixou, eu sei que o senhor está sem partido, e agora vamos falar um pouquinho da última eleição. O senhor, eu me lembro do senhor lá nos debates, né? Teve uma atuação até, de uma certa forma, marcante nos debates. E chegou-se, inclusive, até se responder a um processo. Né? O senhor foi processado por uma coisa que o senhor falou lá e eu soube depois que a Justiça mandou arquivar o processo que não viu nenhum indício de crime. E como é que foi essa última eleição? Eu quero que o senhor fale um pouquinho também daquele último Ibope que foi no sábado, saiu um Ibope que o Reni tinha ficado para trás, que o Chico passou na frente. Fale aí, doutor, por favor. Aquilo. A eleição, o primeiro lugar que eu queria assinalar é o seguinte, né? Há um ano atrás, exatamente, nós estávamos às vésperas da eleição. Há um ano atrás, 4 personagens dessa cidade estavam na mídia a todo momento. Reni Pereira, Chico Brasileiro, eu e o Elvis Gimenez. Isso. Fomos 4 candidatos a prefeito. Os canais de televisão nos procuravam assim, de manhã, de tarde, de noite, queria saber onde é que a gente ia almoçar, o que é que a gente fazia.
E era assim, na mídia, exposição e tal e tal. Acabou a eleição, é como se a gente tivesse desaparecido, né? Quer dizer, só sobrou o prefeito eleito e a imprensa, em geral, ela nunca se preocupou assim, não, mas espera lá, o que os candidatos que participaram do processo eleitoral estão achando do atual prefeito, como é que foi? Então, é um processo, assim, muito, assim, improdutivo nesse sentido, quer dizer, não há sequência política, né? Então, as coisas são feitas, assim, para disputa política, principalmente de prefeitura, assim, o momento da eleição, aí você lança os atores, aí é feito toda aquela, inclusive nos debates, aí a televisão fazendo questão da minha participação, não, porque o senhor vai bem em debate e tal. O que nós vimos na eleição do ano passado foi realmente assim, uma manipulação, falando primeiro da questão do Ibope, né? Uma manipulação patrocinada aí pelo prefeito anterior e até dizem, até a Itaipu participou desse, porque as urnas mostraram, né? Quer dizer, e isso me prejudicou, porque eu estava crescendo no Ibope, é lógico que eu sabia que eu não tinha chance de ganhar, mas de repente, depois do último debate da Rede Globo, que foi na quinta-feira antes da eleição, que eu fui muito bem, e aí eu fui para 3%, tinha 3% dos votos, que para nós do PSOL, que é um partido que estava em formação, já era uma grande, porque o nosso objetivo era construir, né? E aí, de repente, não, o resultado é o Chico Brasileiro em primeiro e tal, lá na frente. E isso foi manipulado. Foi manipulado, sem dúvida. Compraram o Ibope? Compraram o Ibope. Eu acho que comprou o Ibope. Nós entramos na justiça lá contra na isso. Assembleia, lá que foi criada uma CPI, lá na Assembleia Legislativa, chegou a essa conclusão, que foi comprado o Ibope. Só que o relatório final não diz quem comprou e quem vendeu. Fica tudo nas nuvens. Né? É típico de CPI de Assembleia. Fica ali nas nuvens. Parecendo até aquelas nuvens do Steve Jobs, né? Fica as nuvens flutuando, a gente nunca sabe. Eu me lembro de uma CPI que teve aqui, presidida pelo Dobrandino. O Dobrandino foi dos Jogos da Natureza. Fez aqui o seu Jean Millerner, veio aqui e fez os Jogos Mundiais da Natureza, gastou os tubos. Diz que só com mídia foram torrados 200 milhões de reais. A filha dele cuidou da mídia. E teve muita denúncia de irregularidade. Aí vai lá o Dobrandino presidir uma CPI para abrir a caixa preta dos jogos. Até hoje eu estou procurando um resultado. Vamos em frente. Doutor, o senhor sabe que nunca vai se eleger prefeito, mas sempre se lança. Não, sempre não. Eu lancei duas ou três vezes, né? Duas vezes. Por que o senhor sai? Não, primeiro porque a gente tem uma mensagem para mandar, né? Para falar, entende? E principalmente as duas vezes que eu saí foi pelo partido. E além disso, porque eu realmente precisava falar algumas verdades sobre o governo de Paulo McDonald. Então esse processo, por exemplo, que você citou, que eu fui inocentado, é um processo aí movido pela família Dalcin. Fala rapidinho sobre isso. Que é a família Judite Dalcin, que era diretora voluntária do Provopar, e a filha dela, Maíra Dalcin, e o marido dela, Carlos Onero Dalcin, que como a Judite não podia receber salário da prefeitura, pelo que o Provopar era voluntariado, a filha e o marido. Colocou a filha e o marido para trabalharem. O prefeito, Paulo McDonald, nomeou o marido dela, o Carlos Onero Dalcin, para receber um salário de R$5.000 por mês, sem trabalhar. E depois a filha, a Maíra Dalcin, que também foi nomeada, mas que trabalhava num cargo muito mais simples lá na Secretaria de Turismo. E eu denunciei para mostrar que a prática do governo Paulo McDonald esse tipo de coisa, nomear pessoas que não trabalhavam para que tivesse algum benefício
indireto ou direto. Sim. Assim como ele fez, por exemplo, com o Acordo Caracu, que eu inclusive denunciei antes no meu livro, Afrentona Atos e Atos, onde ele nomeou, através do Acordo Caracu, ele nomeou 59 pessoas indicadas pelos vereadores, né, parentes de vereadores, inclusive. E então eu falei a verdade e eles se achavam, se ofenderam, a família Dalcin se ofendeu, e foi a justiça, eu fui lá, respondi e fui inocentado. Então, na verdade, isso aí O senhor vai tranquilo, faz por parte. litigância de má fé? Eu estou estudando Tá. ainda. Sabe? Vamos passar para outro assunto. Aproveitar ao máximo o senhor. O Chico brasileiro concorreu com o Reni à prefeitura. Até então, o Chico era tido no município como um ferrenho comunista. Aquele que come criancinha. Chegou a presidir o partido PCdoB, não confundir com o PCB. O PCdoB, ele foi presidente estadual da sigla, né, no Paraná, e aqui foi presidente durante muito tempo, foi o vereador 2 vezes, comunista arraigado, apesar de morar num condomínio de luxo. Mas tem um comunista também que gosta das coisas boas da vida. E de repente agora o Chico brasileiro, Francisco Lacerda, né? O Chico saiu do PCdoB, largou sozinho lá o Bobato e adentrou onde? No PSD. Quem é o PSD? É só ir lá atrás e vem vindo, nós vamos descobrir que o PSD é um sucedâneo da Arena, não é verdade? Do PFL, que veio transformando, mudando de sigla, que é um partido de direita. Lá atrás era chamado até de extrema-direita, mas é um partido de direita. Ou não é, doutora X? O PSD. É de esquerda o PSD? É um partido sem ideologia, né? Isso não é de direita. Como é que o senhor viu a saída do Chico? Chico num partido comunista para entrar num partido de direita? O Chico negou toda a ideologia dele. Que Ao fazer sempre- isso? Sim, porque Sim, eu também acho. Como você falou, o PCdoB é um partido comunista, de ideologia comunista mesmo, arraigada e tal, e ele sempre se apresentou nas eleições como comunista. E agora está num partido que não tem, que é o partido Kassab, que foi prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Como ele disse, não é de centro, não é e de que direita. aqui no Paraná figura na representativa Eduardo Searra, que é um grande empresário de Cascavel, né, que defende o agronegócio, quer dizer, é um oportunismo do Chico, na minha opinião, para se eleger deputado, porque ele sabe que ele tem mais chance no PSD do que no PCdoB. Mas a grande realidade é que acabou a ideologia no Brasil, não existe mais ideologia, quer dizer, existe interesse. Você vê agora, nós acabamos de ver aí a criação de 2 partidos que foram aprovados pelo TSE, aí o Solidariedade, do Taulinho, da Força Sindical, e o PROS, que é um partido que ninguém sabe que veio, quer dizer, não tem ideologia nenhuma, é partido para abrigar parlamentares que estão descontentes nas suas siglas. Eu estava lendo na Folha de São Paulo de hoje, já tem 46 deputados negociando a saída dos seus partidos. Por quê? Porque eles querem entrar um outro partido e nesse partido eles vão constituir uma nova força política para negociar com os governantes que estão no poder apoio em troca de cargos. Essa que é a grande verdade. Me deu um sinal, agora vamos para outro bloco, né? É isso? Dona Cris? Então vamos fazer mais um intervalo e vamos, na sequência, o último bloco. Este programa chama-se H. Lucas Entrevista. Ele acontece de segunda, quartas e sexta, sempre às 18h30 ao vivo. Nós levamos 1 hora aqui conversando com meus convidados. Se você quer vir conversar comigo, sinta-se convidado. Não importa o que você faz. Se você tem alguma coisa para contar, eu quero ouvi-lo. Vamos para o comercial. Long ago, before the first human was born,
Before the first tree began reaching for the sun, her life began. She breathes and grows. Her blood rushes through her veins. She can speak her mind, and she can feel pain. She can feed us when we're hungry. She can heal us when we're sick. She has the power to give us energy and the power to make us smile. She's not a thing. She's the earth. And there's a reason we call her Mother. Every day, 19 more of the Earth species disappear. Forever. But there is hope. With your help, whales have begun to return. The bald eagle is off the endangered list. And 1 million acres of rainforest were protected forever. We only have one planet. We only get one chance. Our mother needs our help. Do something. Anything. Voltamos a conversar. Agora nós vamos falar um pouquinho da especialidade do Dr. Aex, que é a dependência química, né? Esse flagelo. Eu costumo dizer que as drogas é a mãe de todos os males. Doutor, existe tratamento para pessoas que se viciam em drogas, quer seja a maconha, a cocaína, o crack, a morfina e seus derivados? A pessoa que chega no fundo do poço consegue se retirá-la de lá e tratá-la e ela voltar ao convívio social? Algumas. Mas que Na percentual verdade, seria isso? muito baixo. Baixo? Baixíssimo. Quanto por cento, doutor? Quando se consegue recuperar 30%, é os Não, melhores mas serviços. 30% é um número alto. Não. Pensei que o senhor ia falar 8%, Esses 10%. são os melhores serviços do mundo. Ah, que eu pois digo, não. sabe? Agora, Quem são os melhores serviços do mundo para na abordagem da dependência química hoje no mundo, doutor? Os países europeus, né? Os europeus, os americanos também, né? E aqui no Brasil, como é que está a abordagem do crack? O que mais preocupa as autoridades é o crack, porque ele é viciante muito rápido, não é, doutor? Uma droga barata. Mas o problema é que existe uma primeira questão, até interessante a sua pergunta, quando você falou de drogas, você não citou a principal delas, que é o álcool, né? Uhum. O maior problema de drogas no Brasil é o alcoolismo. O alcoolismo atinge 10% da população adulta do país. E isso significa mais de 10 milhões de pessoas. E tem gente morrendo a toda hora aí de alcoolismo, os anônimos e os famosos, né? Você vê a morte do Sócrates, por exemplo. Sócrates morreu de alcoolismo, Sim. com 55 anos de idade. Garrincha. Garrincha. E você vê aí pessoas, personalidades se revelando, João Baldo Ribeiro, né? Mas o Baldo largou Mas ele é alcoolista. Mas ele venceu. Mas ele é não bebe alcoolista, mais. sim, mas Ex-alcoolista. Então, na verdade, existe realmente assim uma quantidade muito grande de pessoas com problema de alcoolismo, só que se cria uma cortina de fumaça, que a gente chama. É o caso né? do tabaco também, não é? O tabaco também é um veneno. É um veneno, mas é o título da coisa. O tabaco, ele causa danos, ele mata por câncer, por enfisema, por um monte de coisa. E o Estado gasta muito tratando Gasta, só gente. que o grande problema disso tudo é que a indústria, uma coisa que eu tenho falado é o seguinte, enquanto o alcoolismo atinge 10% da população brasileira e você não vê na mídia nenhuma campanha contra o alcoolismo, pelo contrário, você vê a propaganda de bebida alcoólica aí à vontade, né, nas televisões, vendendo fantasias, mexendo com as fantasias sexuais das pessoas, as propagandas de bebida só mostram coisa boa e bonita. Você
tem a Ambev hoje, é a maior empresa do Brasil. Quer dizer, ela passou a Petrobras. Brasil, não, a Ambev é uma das maiores empresas do mundo. Pois é, mas ela é do Brasil, a maior empresa do Brasil. Passou a Petrobras. Ela comprou a Budweiser, que é o símbolo americano de cerveja. Então é assim, quer dizer, enquanto você vende bebida alcoólica assim, para se tornar uma empresa que fabrica bebida alcoólica, a maior empresa do país, passando a estatal do petróleo, que teoricamente seria, né, uma potência, você tem o alcoolismo tomando conta da população e nada sendo feito. Então, aí você cria, assim, uma ideia de que o grande problema é crack, mas não é. O perfil, eu trabalho aqui no CATS AD, o perfil médio dos pacientes que eu tenho atendido é assim, é um jovem de menos de 30 anos, tá? Que começa a beber cedo, e quando a gente diz cedo é assim, é 10, 11, 12 anos, 13 anos de idade, que é um crime você começar a beber nessa idade, a família deixar uma criança começar a beber nessa idade, e que depois ele entra em contato com a cocaína e que depois com o crack. E aí, o perfil é assim, ele bebe, o álcool é um desinibidor, dá coragem, ele cria coragem e vai na favela comprar cocaína e crack. E aí, o que nós temos hoje é assim, álcool e cocaína ou crack. Álcool, cocaína ou crack. E maconha? Maconha é consumido, mas assim, em termos de danos hoje. Quase que não faz dano. Quase que não faz danos. Agora, o comum, e você vê pessoas consumindo cocaína aqui em Foz do Iguaçu, que eu atendo lá, e você fala assim, mas espera lá, como é que uma menina de 15 anos, 16 anos, 14, 15 anos, tem dinheiro, não trabalha e tem dinheiro para comprar cocaína? Aí você vai ver, ela está se prostituindo. Então, associado ao consumo da droga, vem outras mazelas, né? As famílias estão aí desesperadas. Agora, o que existe é um programa nacional que a presidente Dilma lançou, que é o Crack é Possível Vencer, né? Que tem muito dinheiro para esse programa, tem 4 bilhões do governo federal para atender o país inteiro. Qual é a abordagem inicial? Pegar o cidadão que está viciado e é aquela mesma de São Paulo, segregá-lo, né, doutor? Não, tem várias abordagens, né? O programa Crack é Possível Vencer, ele tem três vertentes. Fale sobre ela rápido que está terminando. Ele tem a questão da segurança, que é combater o tráfico, a questão da prevenção e a questão do tratamento. A questão do tratamento aí... É ambulatorial, né? Não, tem também as internações, inclusive... A gente está para conseguir aí, nós estamos próximos de ter uma unidade no Hospital Municipal, que é uma luta minha de 20 anos. Que vai ser... há uma promessa, né? A gente está acompanhando uma ala psiquiátrica. Foi dito no aqui pelo diretor do hospital. E essa ala psiquiátrica faz 20 anos que eu tento conseguir para poder internar os pacientes que eu trato na hora que eles precisam de uma internação. Agora, existem vários momentos, né? Nós temos que... Agora, o importante é a prevenção. Nós temos que fugir dessa história de que a gente gasta recurso público para tentar recuperar a pessoa que tem uma dificuldade. Então, você pensa assim, como eu disse antes, os índices de recuperação são baixíssimos e você está gastando dinheiro público para isso. Então, por que não investe mais em prevenção? Só que não há interesse em fazer prevenção, porque se você diminuir o consumo, vai afetar quem? Vai afetar quem está ganhando dinheiro sobre isso. Então, a mesma coisa que acontece com o álcool, que os donos das indústrias e quem vende, está ganhando muito dinheiro, não quer que os clientes deixem de beber. Assim, os traficantes também não querem. Doutor, o senhor fala sobre isso, é engraçado. Vamos voltar lá no Chicago dos anos 30, né? O senhor se lembra lá? Al Capone, aquela caterva lá, nos Estados Unidos era proibido vender álcool, chamada lei seca, e os gangsters tomavam conta, né? E viviam a violência do diabo. Lembra do dia de São Valentim, né? Aquelas coisas, e é complicado. Porque você proíbe e você desperta ainda o interesse dos criminosos. Você libera, dá nisso aí que o senhor está falando. Então, qual é a solução?
Na verdade, é uma questão de educação em termos de valores. As pessoas têm que viver Isso em vem lá do função... berço, né? As pessoas têm que viver em função de outros valores. Não se deixar iludir com o efeito ilusório da bebida alcoólica e das drogas, porque isso tudo é ilusório, né? Só que o que nós estamos vendo hoje é uma desestruturação familiar muito grande. E as famílias, muitas vezes, os jovens, e eu vejo dramas terríveis lá no meu trabalho, porque eu trato de infanto-juvenil também. Eu trabalho em 2 CATs. Eu trabalho no CAT de adulto, né? E o infanto-juvenil. Infanto-juvenil, você vê situações terríveis. Menino de 10 anos consumindo Exato, droga. Meninas de 12 anos consumindo droga e se entregando para o traficante, se prostituindo, fazendo o que o traficante quer. Quer dizer, só que é tal história. E aí entra uma questão assim, e esses traficantes, como é que eles são combatidos, né? E é uma questão assim, de repente, você tem aqui, Foz do Iguaçu, recentemente nós tivemos aí a morte de um traficante lá do Porto Belo, né? Que saiu na imprensa aí, levou 50 tiros. Magrão. Tá? Agora, ninguém sabia que o Magrão era o chefe do tráfico do Porto Belo. Isso eu sabia, só podia interromper um minutinho. Teve apresentador de televisão que só faltou chorar pela morte do Magrão. Sim, agora, é uma hipocrisia muito grande, inclusive desses apresentadores. Quando eu fui secretário municipal antidrogas, eu cheguei uma vez no programa de um desses apresentadores e disse o seguinte, quer dizer, acabou o programa. Na verdade, não temos... eles não têm interesse, em acabar com essa situação. Por quê? Porque eles também estão ganhando audiência com a miséria e com o sofrimento. Terminamos. Eu queria perguntar ele sobre um assunto, mas eu vou dar a minha opinião. Afinal, o programa é meu. Aquele caso que teve em São Paulo, com grande repercussão, um garotinho lá de 10 anos que matou a mãe, matou o pai, matou a avó, matou a tia e suicidou-se. Todo mundo lembra. O pai era um sargento da rota e a mãe era um cabo da rota. E de repente ele surtou, matou todo mundo, suicidou. A minha opinião sobre aquilo é simples. Desde a mais tenra idade, eles tiveram a criança, sentavam na mesa, o que eles falavam? De criminoso, de assalto, de morte, de presos. O pai e a mãe policiais de uma das polícias mais violentas do mundo, que é a Rota. Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. Se eles tivessem, desde pequenininho, conversado com o filho sobre a importância da leitura, do teatro, do cinema, eu acho que aquilo não teria acontecido. Mas o que o pai fez? Ensinou o menino a manusear armas. Novinho, já vamos dar tiro. A mesa, vamos falar de violência. E deu no que deu. Enfim, eu queria dizer para o senhor que foi uma satisfação recebê-lo. O senhor tem uma grande importância no contexto da sociedade, porque o senhor tem uma atuação, é um observador dos nossos hábitos e costumes, e eu admiro o senhor pela maneira que o senhor é. Fique à vontade para as suas considerações finais. Tem gente que não gosta que eu falo isso. Acostumei. Por favor, doutor. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui. E sempre que convidado estarei de volta aqui para conversar com os telespectadores. Desejo a todos um bom final de semana. Na segunda-feira eu estarei aqui com um convidado do dia que não sabemos ainda quem é, mas será uma pessoa da sociedade de Foz conversar conosco. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite.